E aí, souls, tudo bem? Sejam muito bem-vindos hoje ao Viva Healing. Hoje eu trouxe mais uma vez o nosso maravilhoso Chico Xavier. E como ele ensinou a importância do perdão de uma forma assim, até para uma criança aprender, gente. Porque se depois desse vídeo aqui vocês não se convencerem que nós, seres humanos, nos achamos importantes demais, eu nunca vou perdoar fulaninho, e ao ponto da gente adoecer, né? Muitas vezes co-criar ali uma doença com aqueles pensamentos negativos, raivosos, rancorosos. E enquanto isso, a gente está aqui todos os dias sendo perdoado, né? Um minuto, um segundo após o outro, pela mãe natureza. Sabe por quê, gente? Porque o estado natural da Terra é o perdão. Não é, ninguém é feliz, nenhum ser é feliz, seja ser humano, animal ou uma planta, guardando rancor. Nós não somos feitos para isso. E enquanto a gente cismar que tem que ter vingança, que tem que fazer e acontecer e deixar o egão ali bem grande, a gente vai sofrer aqui na Terra. Né? Literalmente sofrer aqui no corpo físico e sofrer de ficar preso aqui, né? Então eu trouxe aqui uma parte do livro do Chico Xavier, O Amigo dos Animais. Eu amo esse livro porque, apesar dele falar das histórias do Chico Xavier com os animais, ele traz muitas lições interessantíssimas que a gente pode fazer paralelos com muitas outras técnicas, inclusive com o Theta Healing, por exemplo, que eu atendo e eu amo. A própria Vianna Stibal, criadora do Theta Healing, fala que um corpo que guarda rancor, ressentimento, mágoa, culpa, é um corpo que adoece diariamente até chegar a uma doença séria, né, gente? Então, olha, o nome desse capítulo é Chico e o Perdão dos Animais. Então, ele começa fazendo uma reunião mediúnica, como ele fazia de costume, né? E ele fazia essas reuniões em lugares muito simples, né, gente? Então, como é praxe, vários amigos falaram, deram sua opinião sobre o tema ali da tarde. E o tema daquela tarde era justamente o perdão. Enquanto isso, um cão de pelos negros passeava ali. Gente, o cãozinho tava olhando o que estava acontecendo. E entrou na sala, né, gente? Porque as reuniões eram feitas de portas abertas, despreocupadamente, entre as pernas dos companheiros que estavam lá sentados. Só que era um cãozinho de rua, né, gente? Ele cheirava mal. Por certo, teria rolado ali uns restos orgânicos de algum outro animal, se é que vocês me entendem, né? E trazia as patas sujas de lama. Ou seja, gente, qual que é a reação natural de muitas pessoas ao ver um bichinho ali sujo, né, tentando se encostar? Incomodados, algumas pessoas batiam levemente com o pé no animal, tentando afastá-lo, até que alguém o agarrou, segurando-lhe os pelos. Ele ganhou muito. Para nossa surpresa, porém, o Chico pediu que lhe pusessem o cachorro no colo, né, gente? Que o Chico ele gostava de chocar com essa falta de apego que ele tinha com o corpo físico. E sem se importar com a roupa que sujava, ele permaneceu boa parte do culto acariciando aquele vira-lata, sussurrando a seus ouvidos palavras de carinho. A lição naquela tarde, né, gente, não preciso nem falar que foi grandiosa. E bom, por que que ele resolveu trazer a descrição desse ocorrido para esse capítulo do livro, né? Ele falou que naquele dia ele tinha escutado do mentor dele a seguinte mensagem: a natureza em que vivemos e da qual dependemos diariamente
É um reino em que o Senhor nos situou, para que desfrutássemos de todas as vantagens que ele pudesse oferecer, em benefício da nossa vivência e sobrevivência no planeta. A gente veio aqui aprender, né, gente? É só receber. Só receber. Receber e ter gratidão por todas as dádivas que a gente recebe sem pagar R$1. Porque, por exemplo, gente, a água, a princípio, é de graça no planeta, né? Antes do ser humano começar ali a competir, colocar território, o ar, o sol, as plantas, elas estão aí para serem apreciadas. Quantas vezes somos perdoados pelos animais? Quantas vezes a gente não é perdoado, gente, pelos animais? Por tudo que a gente faz ao planeta Terra, até mesmo uma falta de paciência que muitas pessoas têm com eles, né? Sendo seus pets ou não. Os animais vieram ensinar a gente literalmente o amor incondicional. Porque por não terem ego, eles só perdoam. Se as nossas vacas, imagina, gente, se todas as vacas do mundo fossem se reunir com raiva dos seres humanos, formando um grupo inteligente, né, fazendo revolução. Uma revolução raivosa. Ó, se as nossas vacas pudessem fazer um sindicato e levar à justiça um requerimento para que não sejam tão maltratadas, tão esgotadas, imagine. Se, por exemplo, as árvores frutíferas não nos perdoassem a agressividade exagerada. Não. Nunca mais vou deixar fulaninho vir aqui pegar uma maçã em qualquer árvore do mundo. Vamos nos organizar. Imaginem. Não teríamos a nossa mesa tão rica para a refeição de cada dia. A natureza é também a face do perdão de Deus para conosco. Ela é, gente. Ela é um lembrete, tá? Que não importa o que ocorra, apesar dos equilíbrios energéticos que, claro, ocorrem devido à psicosfera que a gente emana aqui na Terra, ela sempre dá um jeito de se recuperar, né? De trazer de volta o que a gente precisa aqui, mínimo para a sobrevivência. Quando falamos em perdão, sempre nos colocamos na posição do benfeitor, que está apto a perdoar. O ego fica, né, lá em cima. No entanto, somos tolerados diariamente pela providência divina. E é isso, né, gente? Eu acho que o que a gente pode aprender aqui é justamente isso. Não importa o quanta raiva, mágoa, culpa que a gente esteja sentindo em relação a uma situação, temos que nos trabalhar diariamente para deixar aquilo ir. Porque nós somos perdoados o tempo inteiro pela Mãe Natureza e por muitas outras pessoas em relação a outras vidas. Só é perdoado quem perdoa. Essa é a questão. Estamos prontos para falar sobre isso? Fica a pergunta. Nós, por exemplo, engordamos o suíno, ele fala aqui. Quem vê o cuidado de uma pessoa engordar um suíno supõe naturalmente que a pessoa está pensando no conforto do animal. Ou seja, aqui ele traz isso para a gente pensar que mas fulaninho me enganou, me traiu, me iludiu. Tudo bem, ele pode ter feito isso tudo. Mas a gente não faz tantas vezes igual ou pior, gente. A gente tem que ter coragem de olhar para as nossas sombras. E a gente tem que ter coragem para olhar para as nossas sombras e os nossos defeitos para trabalhá-los. Não para sentir culpa. Para transmutar isso. E quando a gente começa a trabalhar essas sombras, esses defeitos com amorosidade, tem tantas técnicas que a gente pode usar, a gente para de ficar se sentindo atraído por pessoas, por exemplo, que querem nos iludir, nesse caso aqui do suíno, e até mesmo de querer consumir comidas, conteúdos que levem ao deboche, que levem à traição, a dramas nesse estilo, entendem?
Então ele fala muito sobre isso aqui. Ó, quando chega o Natal, tempo de honrarmos a nosso Senhor Jesus Cristo, é o tempo em que a matança é imensa. E aí ele fala, né, como que a gente muitas vezes não consegue perceber os nossos defeitos, porque ainda não temos o nível de consciência para isso. E é por isso que a gente tem que trabalhar o perdão, porque muitas vezes o outro que fez algum mal pra gente, ele não tem o nível de consciência necessário. Ele tá fazendo aquilo, mas ele não entende por completo o que ele tá fazendo. Não na perspectiva maior, mais elevada, entende? Para muitas pessoas, comemorar o Natal é uma coisa maravilhosa, não importa quanta matança que ocorreu ali para aquele grande banquete naquele dia. Então ele bate aqui na tecla: somos perdoados diariamente, certo? Um dia deveríamos fazer uma certa poupança dos recursos com que a Mãe Natureza nos socorre. Porque se lhe acabarmos com todos os recursos, ou seja, se a gente só dá um tapa e outro, e outro, e outro diariamente, né, ficamos desvalidos. Quem perde é a pessoa que é ingrata. Porque a pessoa que está perdoando, numa perspectiva maior, gente, ela está evoluindo, ela está aprendendo a colocar os limites. Quantas vezes a própria Mãe Natureza não aprende a colocar um limite? Não é verdade? Quando ela leva um animal à extinção, quando tem um grande problema de desastre natural por causa da psicosfera que precisava ter esse expurgo em algum lugar. Então, eu achei esse capítulo assim muito, muito interessante para a gente pensar nisso, sabe? E ele fala também nessa parte, ó. Agora é uma observação minha pessoal. Eu trabalhei numa repartição em que o chefe era um homem boníssimo. Ele experimentava a boa vontade, a assiduidade, a disciplina do funcionário, dando-lhe condução para sua própria residência, depois que esse funcionário trabalhasse por 12 anos. Para que eu tivesse acesso a uma charrete, trabalhei, portanto, 12 anos. Ele, o próprio Chico Xavier. Era considerado um prêmio, mas na charrete em que eu ia, também ia o almoxarife da repartição. Este era uma pessoa preparada, um bom companheiro, mas na charrete cabiam apenas 2 pessoas. Eu não aprendi a guiar nem mesmo a mim próprio. Ele é quem guiava a charrete. O burro que nos auxiliava chamava-se maquinista e andava devagar. E aí esse cara que estava fazendo a guia, para que o burrinho andasse depressa, gente, ele ficava ali meio que machucando um pouquinho, né, o traseiro do burrinho. E o Chico não gostava disso, né? E ele sempre falava assim: se o animal não corresse, ele fazia uma ferroada debaixo da cauda. Ou seja, o Chico morria de pena do burrinho, tadinho. Durante 6 anos com a charrete eu ouvi isso, sem poder dizer nada, pois ele era um chefe intermediário. Às vezes, escondido, o Chico ia lá e passava uma pomada, fazia uma reza, né? E o Chico pensava: poxa, se eu denunciasse, esse homem também era um pai de família, né? O que ia acontecer com ele? Então, ele fala que depois esse homem pediu transferência para os Correios, né? Ele saiu dessa função. No dia da despedida, o maquinista ainda nos levou. Quando voltamos, o burro, muito suado, cansado, trouxe o nosso chefe. E aí esse chefe falou: maquinista, que era o burrinho, ficamos sem a companhia de fulano de tal. Que pena, não, maquinista, mas você trabalhou, está com a consciência tranquila, não é mesmo? Aí o Chico falou assim: eu nunca havia visto um burro rir como um jumento. Ele o fez umas 40 vezes. Meu chefe me falou: a risada daquele burro me impressionou.
Você não acha alguma coisa, Chico? Eu não posso saber, eu sou um servidor. Mas havia um companheiro que contou. Levante a cauda do burrinho, que o senhor vai ver. Tinha muitas cicatrizes, gente, tadinho. Meu chefe, então, mandou aposentar o burro. 2 anos no pasto sem trabalhar para ninguém. Ele nos perdoava, aguentava tudo aquilo. Não podia denunciar. O negócio de aguentar calado, Chico disse, não é só conosco, não. Ou seja, creio que qualquer comentário seja desnecessário, né, gente? Aqui a grande lição é: antes de ficarmos reativos, querendo fazer e acontecer, rodar a baiana, lembre-se, às vezes a melhor coisa é ter resiliência naquela situação e não guardar dentro. Quem sabe uma das suas missões de vida com essa pessoa que está te irritando tanto seja justamente aprender a ressignificar essa situação dentro, e claro, gente, colocar o limite dentro do que lhe é permitido. Mas sem sofrer, sem ter altas crises, trabalhar mesmo o autocontrole, a resignação e tirar o aprendizado disso. Bom, se vocês gostaram desse formato de vídeo e dessa mensagem, deixem o seu like, deixem os seus comentários. E muito obrigada, uma semana maravilhosa para vocês.